Pode bater palmas aqui para o Bispo. Agora nós temos um novo louco. Você viu que chique? Jaime com você. Muito obrigado pela compreensão. Boa noite a todos. Boa noite. Então, primeiro, eu gostaria de desejar parabéns a vocês. Parabéns por 25 anos de tarefa, de causa. Deve ter sido muito suor, muita lágrima, muito trabalho. Quando a gente vê a obra já pronta depois de 25 anos, para quem está chegando a primeira vez, ou quem está há pouco tempo, parece que as coisas surgiram de uma hora para outra. Mas eu tenho certeza que teve muito trabalho, muito suor, muita lágrima, muita empatia e muita bondade envolvida aqui na construção dessa casa. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da casa para estar aqui num dia tão especial, que é o dia de aniversário. Isso é uma honra, eu me sinto extremamente feliz por estar aqui com vocês e celebrar, ainda mais porque o início foi maravilhoso. Prece maravilhosa, a música, eu estava assim profundamente animado. Peço desculpas que eu comecei a filmar, porque não é em toda instituição que a gente chega e a gente vê tanta alegria e uma energia assim incrível que toma conta da gente. Isso deve ser a explicação porque a casa está tão cheia, com pessoas sorridentes, amistosas. E nós vamos falar sobre um tema que é um tema muito importante. Obviamente, toda vez que a gente fala da doutrina espírita e do Evangelho, a gente fala de coisas importantíssimas e urgentes para a humanidade. Mas a empatia. O que é a empatia? Seja nas promessas da celebridade, seja quando a gente vê algum pronunciamento de algum humanista, quando se pergunta qual é o maior desejo para a humanidade agora e para o futuro, é muito comum a gente escutar que é mais empatia. E por que empatia? Tem sido objeto de estudo de escolas, de universidades. Os próprios estudiosos e acadêmicos estão se debruçando sobre esse tema e, principalmente, de instituições como a nossa, as instituições religiosas, sobremaneira as instituições espíritas. Bom, a empatia é a capacidade e habilidade de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente. Mas é possível a gente se colocar no lugar do outro. É possível a gente sentir o que o outro sente e não fazer nada, não agir? Eu costumo dizer que a empatia é um verbo. Ela exige e demanda uma ação. Você pode chamar de qualquer coisa. Você pode chamar de simpatia, você pode chamar de compaixão. Quando você vê a dor do outro, quando você vê alguma situação no outro e você não age, apenas sente muito, ou apenas eu imagino como você está se sentindo. A empatia, ela demanda uma ação de cada um de nós. Mas por que é tão urgente falar sobre empatia? Por que as pessoas têm falado tanto sobre esse tema e ele tem se tornado o topo da pirâmide na discussão de todas as grandes conversas relacionadas à transformação do mundo e da sociedade? Quando eu fui escrever o meu livro, o Empatia, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro, eu fui inspirado por uma história que aconteceu comigo no Rio de Janeiro. Eu estava numa convenção de educadores e uma professora, que era coordenadora de uma escola de classe média alta, me chamou para conversar no reservado e falou que estava desesperada. Ela não sabia mais o que fazer
com uma situação de bullying que estava acontecendo em uma determinada turma na escola dela. Ela já tinha usado todos os recursos pedagógicos que tinha estudado, ela já tinha feito todo tipo de castigo ou todo tipo de reprimenda para com os alunos e não conseguia resolver o problema do bullying no 6º, 7º ano lá, eu não lembro exatamente qual que era o ano, como que por insight, eu falei para ela, eu acho que eu tenho uma ideia. Aquele insight que a gente sabe que é intuição e que nós espíritas adoramos, que é quando o nosso protetor, ele sopra aquela dica imbatível no nosso ouvido. E eu falei, passa para a turma a leitura do livro Tonico e Carniça. É a história de um garoto que se torna órfão e ele faz amizade com outro garoto que vivia em situação de rua. E os dois passam por situações muito peculiares que transformam a vida de ambos e que para nós leitores é uma viagem e uma possibilidade de entender como aquelas pessoas que vivem na situação de rua se sentem. Eu falei para ela, passa para todo mundo e depois faz uma roda com os alunos e pede para que cada um narre se colocando na perspectiva da vida do Carniça. E depois a conversa se encerrou. Algumas semanas depois a professora me ligou. E me ligou tão eufórica no telefone que eu não entendia bem o que estava acontecendo. Porque ela fazia, Jaime, e o que foi? Eu achei que tinha acontecido alguma coisa grave na escola. E ela falou, eu preciso falar com você. Porque aconteceu uma coisa muito emocionante. Foi a maior experiência educacional que eu já tive na minha vida agora aqui na escola. Então conta. Ela falou, não, você tem que vir aqui. E eu olhei, tudo bem. 2 dias depois eu consegui ir para contar a história. Chegando lá, eu cheguei na hora do recreio. Então, naquela hora as crianças estavam todas soltas. Eu via, tinha criança jogando bola, tinha criança lanchando, tinha muita criança no celular, não sei porquê, óbvio, né? E tinha algumas crianças que estavam colando post-its, estavam colando recados num painel que ficava próximo à quadra. Eu vi aquele painel, achei belíssimo e fui me aproximando. Quando eu cheguei perto, era mais ou menos um memorial de recados. As crianças estavam colando post-its coloridos, eu não entendi bem o que aconteceu. E antes que eu pudesse ler todos os recados, a professora me puxou pelo braço e falou, eu preciso te contar o que aconteceu. Eu passei o livro que você me indicou, e depois eu fiz uma roda com todo mundo aqui. E na hora que eu pedi para as crianças se colocarem no lugar do Carniça, que é o personagem principal do livro, uma das meninas levantou a mão, muito emocionada, e ela começou a escrever um papel, levantou esse papel e falou, olha, no dia que eu faltei, era Páscoa, e vocês estavam dando ovos da Páscoa para as crianças. E eu achei no outro dia que eu não ia conseguir o ovo da Páscoa. E quando eu cheguei, o Rafael, ele guardou o meu ovo da Páscoa e me deu. O Rafael era o tal garoto que tinha sido adotado pela família, por uma nova família depois de viver em situação de rua. Então, rapidamente, outro garoto levantou a mão e falou, eu tenho algo para falar também. E aí falou, teve um dia que eles estavam jogando bola, eu caí e quebrei o braço. Todos aqui ficaram rindo de mim, mas o único amigo que me abraçou foi o Rafael. Ele me pegou no chão, me levantou, me levou na coordenação e ficou me dizendo, vai ficar tudo bem, tenha calma, eu estou aqui. Naquele momento as crianças todas começaram a levantar e começaram a escrever todos os bilhetes uma para as outras, dizendo que o colega tinha feito de bacana com ele, que tinha impactado a vida deles de uma forma especial. Então, ela me pegou de volta e me levou, ele está aqui. Esse é o nosso memorial da empatia. Aqui as crianças estão colando todos os bilhetes do que os colegas fizeram por elas de bacana, de especial ao longo do ano letivo. Aquilo me emocionou bastante. Mas eu fiquei ainda mais impactado quando eu cheguei lá perto do painel e eu vi que mais da metade, talvez quase a metade, dos bilhetes que estavam endereçados tinham o nome de Rafael. Eram destinados ao garoto, que outrora tinha sido um garoto em situação de rua e que estava ali agora sendo homenageado. E ela me contou que quando o Rafael retornou da licença, e o Rafael estava doente, ele foi recebido
em festa pelos amigos. Ele estava preparado para receber todo tipo de agressão, mas quando ele chegou de volta, ele foi recebido com muita alegria pelos colegas de turma. Aquilo me fez pensar muito. Eu fiquei extremamente emocionado, mas acima de tudo, muito pensativo. Por quê? Será que as crianças estão perdendo também a capacidade de se colocar no lugar do outro? Será que isso está acontecendo com jovens? E eu comecei a pesquisar sobre esse assunto. E fui pesquisando. Eu cheguei em uma pesquisa que foi feita pela Universidade de Michigan por 30 anos. E os cientistas descobriram que as crianças atuais são 40% menos empáticas do que as crianças de 30 anos atrás. Isso por si só não seria uma notícia tão alarmante, porque, sinceramente, hoje não precisamos fazer uma pesquisa para poder saber que isso está acontecendo na nossa sociedade. Não precisa de tanta ciência assim. Basta a nossa observação como educador, como pai, ou como pessoas que estão andando nas ruas e observando como tem andado o comportamento. Mas aquilo criava um parafuso na minha cabeça. Por quê? Porque, além de dizer que as crianças estavam 40% menos empáticas, a pesquisa dizia que o narcisismo tinha crescido quase 60%. E isso era bombástico. Menos empatia, mais narcisismo. Não é à toa que nos Estados Unidos as novas gerações são chamadas de geração Mi, e que muito provavelmente deu origem ao que a gente chama aqui do mimimi. Muito provavelmente é por isso que o geração Mi, em tradução livre, quer dizer geração eu, geração para mim. É tudo sobre mim. Isso mexeu profundamente com a minha cabeça, porque estamos esperando as novas gerações chegarem, desde que nós lemos o livro dos Espíritos e noticiamos na Gênese e na Revista Espírita, que eles estão entre nós. Até mesmo, eu escrevi um artigo sobre isso, que está lá no blog da editora Interlitera, que se intitula exatamente isso. Eles estão entre nós, para falar das novas gerações. As escolas estão muito preocupados por conta disso. Mas existe uma solução. E a notícia não é de toda mão. Assim como aconteceu com o Rafael, com o caso do Rafael, nós podemos ensinar as crianças e os jovens, e podemos nos ensinar a nos tornarmos empáticos. Porque essas crianças cresceram. Isso é um processo que vem acontecendo ao longo de 30 anos. E agora se transformaram em jovens adultos, se transformaram em adultos e, com isso, estão entrando no mercado de trabalho, estão chegando às casas espíritas, estão se relacionando, estão convivendo plenamente com os cidadãos. Há quem diga que esse problema da perda da empatia e do aumento do narcisismo foi ocasionado pelo advento da revolução digital. Todo mundo coloca a culpa no celular. Será que a tecnologia está realmente nos deixando menos sensíveis? Será que as crianças e os jovens não estão usando tanto de tecnologia que estão perdendo a capacidade de se conectar com o outro? Será que a cabeça baixa não está fazendo com que a gente diminua o contato olho no olho? E isso está impactando a forma como nós nos relacionamos? A verdade é que a culpa não é do celular. É muito simplificado a gente dizer que é só a chegada do celular e da internet banda larga que fez com que isso acontecesse. Isso é um processo que vem acontecendo há muito tempo. E a gente observa isso em toda transição tecnológica ou em conflito de geração. Quem viveu nos anos 80 como adolescente, lembra bem como era difícil conectar o videogame lá na televisão, que a mãe dizia que ia estragar. A minha mãe ficou 10 anos me enrolando para comprar meu Atari, dizendo que ia estragar a televisão dela. Até depois eu me tornar adulto e descobri que não estraga coisa nenhuma. Ela salvou o dinheiro ali de comprar um videogame para mim. A gente, quando a televisão chegou na sala, a gente declarou oficialmente que as famílias iam acabar porque as pessoas não conversavam mais. Quando a televisão foi para o quarto, a gente falou, agora é que ferrou tudo mesmo. Porque agora ninguém está mais na sala. A gente já estava reclamando que não tinha mais ninguém na sala para ver a televisão e as pessoas estavam no quarto. E agora a gente acha que está todo mundo mostrando a cabeça, olhando para o celular. Isso é, a gente coloca a culpa no objeto dos nossos problemas de mazelas morais.
e sociais. Mas não é bem assim. Não é assim exatamente que acontece. Os jovens, quando chegam no mercado de trabalho, tem acontecido um advento muito interessante. Porque chegam lá para trabalhar e querem ser promovidos muito rapidamente. Querem logo a janelinha, como a gente diz. Querem logo uma posição de destaque. O que é muito pior. Eu estou falando dos millennials, tá? Tem alguns aqui que são as pessoas que a gente chama de geração Y e a geração Z. Tem alguns aqui. Chega lá e acha que tem que ser tudo muito rápido, que tem que ser instantâneo. E aí, isso nada mais é do que uma consequência de uma transformação no comportamento da educação. Por exemplo, na minha época, quando eu participava de uma Olimpíada escolar, se eu não tirasse primeiro, segundo e terceiro lugar, eu não ganhava medalha. Eu não sei vocês. Se não tirou o terceiro lugar, não ganhava medalha de bronze. Hoje em dia, qualquer competição tem medalha por participação. Então você não precisa se destacar. Você não precisa se esforçar para ser o melhor. Você não precisa dar o melhor de si para conquistar uma posição. É tudo muito simples, é instantâneo, basta estar lá. Estando lá, você já tem um prêmio de consolação. E muito provavelmente, quando chegam lá no mercado de trabalho, aqueles jovens que passaram por todo esse processo educacional, acreditando que o mundo girava ao redor de si mesmo, chegam lá e falam: como assim? Por que você não está me elogiando? Por que eu não fui promovido? E vão embora. E isso ocasiona um problema muito sério para as empresas, tanto de custo como de relacionamento interpessoal. Isso é muito grave, porque e está fazendo com que as empresas se preocupem demasiadamente com isso, porque gera o que a gente chama de turnover, que é a mudança de pessoas e etc. Então, mas como é que a gente faz para mudar esse ciclo que a gente iniciou? Agora, por exemplo, a gente está falando dos jovens, e aí lembra daquela coisa da guerra e briga de gerações. Mas, ultimamente, nós mesmos, que somos um pouquinho mais velhos, temos nos manifestado e expressado as nossas emoções por meio de emojis. Você sabe o que é emoji? Tem alguém que não sabe o que é emoji? Emojis são aquelas carinhas do WhatsApp. Faz assim, ó. Você está sorrindo? Emoções tão sublimes, tão elaboradas. E aí, alguém manda para você uma coisa: tudo bem, tem uma mensagem muito linda para você, olha aqui esse trecho da mensagem do Moçandro. Aí vai lá ler depois, aí a pessoa vai lá e o emoji, você não quer, não. Aí escrevi um textão, mandei um link aqui, tive um trabalho e eu recebo um emoji. E aí o emoji vem meio esquisito. Não sei se aconteceu com vocês já, mas você manda o emoji errado. Manda para sua filha, seu filho emoji errado. Mas mãe, você está rindo? Eu estou contando uma notícia ruim para você. Ou você está chorando? Isso é bom. Ou seja, é muito complexo a gente fazer toda essa interconexão. E aí, gente, vocês viram o que aconteceu recentemente no dia que teve o desencarne do Bouchard. Todo mundo viu a história da Liliane, correto? Para quem não viu, a Liliane é uma heroína brasileira que estava passando lá no momento do acidente do Bouchard e tentou ir no helicóptero tirar o corpo dele, salvá-lo, mas não conseguiu por causa das chamas, foi contida. Mas mesmo assim, não satisfeita, correram lá no caminhão para tentar salvar o motorista do caminhão e tirou ele de lá. Mas a particularidade na foto, no registro do ato heróico da Liliane, era que tinha uma pessoa, enquanto ele estava tentando arrancar a porta, tinha alguém fazendo uma foto, tinha outro fazendo uma selfie, e as pessoas estavam fazendo a selfie da dor do outro. Parece um absurdo, parece chocante, e de fato é extremamente chocante. Mas a tecnologia não vai mudar, a gente não vai recuar. A tecnologia é algo muito bom para a sociedade. A gente não pode demonizar e achar que o problema, como eu falei no início, é da tecnologia. Em absoluto não é. Só para a gente se preparar,
nós estamos prestes, nos próximos 5 anos, mais da metade das nossas atividades no dia a dia vão ser executadas por robôs e pela inteligência artificial. Eu estou falando, por exemplo, cheguei de Recife agora no aeroporto, e quando eu abri meu aplicativo do celular do transporte, ele já puxou lá na minha agenda o endereço daqui, já estava dizendo que eu vinha para aqui, antes de eu querer vir para aqui. Eu nem podia desistir mais, ligar para a Beth, eu não vou. Ele já dizia que eu tinha que vir. Quando eu saio do trabalho na terça-feira, e é o dia que eu vou lá para o núcleo do Pereira, eu vou sair, quando eu coloco, ele me lembra que eu tenho que ir para o centro. Eu também não posso nem... Não, está indo para o centro, já está lá, o endereço vai para o centro. Se você quiser desistir, você nem desiste. Não tem preguiça. Ele já fala. Hoje, o nosso celular, as inteligências artificiais que estão dentro, que estão na nossa mão, no nosso bolso, sabem mais da nossa vida do que a nossa esposa, marido, irmão e mãe. Se eu perguntar a minha mãe lá em Recife, se eu perguntar qualquer meu melhor amigo aqui em São Paulo, onde eu estou hoje, ele não sabe. Mas o Google sabe. Não tem volta. E a gente precisa se preparar para essa transição. A gente precisa se preparar para lidar com isso. Porque é bom. Isso não é ruim. Só precisamos da devida educação. A empatia, que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro, tão comprometida pela nossa possibilidade de ter conexões mais íntimas ou mais se conectar melhor com as outras pessoas, parece também alguma coisa nova que foi inventada agora, mas não é. Eu costumo dizer que empatia é a palavra cristã que não está escrita no Evangelho. Jesus, em todos os seus atos, o tempo todo no Evangelho, a gente é capaz de perceber Jesus executando toda a habilidade inata de uma pessoa empática como ele era. Quando se dirigia a pescadores, ele falava com pescadores e usava parábolas de pescadores. Quando falava com os doutores da lei, ele usava as terminologias dos doutores da lei. Quando ele ia falar com as mulheres, ele também se apropriava do contexto cultural da mulher da época e ele se colocava lá numa condição de poder passar as mensagens positivas como ele passou para a mulher samaritana na beira do lago, quando ele falou que ia dar água viva para ela não conseguia perceber, não entender que a água viva é essa, até ela perceber que estava diante do profeta esperado, do Messias. Quando Jesus nos falou, amar ao próximo como a si mesmo, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando os fariseus, já impressionados porque ele conseguiu calar a boca dos saduceus, um deles, que era o doutor da lei, para provocar, hoje em dia a gente dizia, para fazer uma pegadinha com Jesus, e lá ele falou, qual o primeiro e mais importante mandamento? E Jesus respondeu, o primeiro mandamento é, amarás o teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu espírito. Este é o primeiro e mais importante mandamento. E aqui vai o segundo, semelhante a esse, como em todas as palavras de Jesus, como em todas as passagens do Evangelho, as nuances, que estuda detalhadamente o Evangelho vai perceber isso o tempo todo, a nuance semelhante a esse, já escreve toda a doutrina de Jesus numa única palavra, quando ele diz que é possível amar a Deus, amando ao próximo como a si mesmo, é o segundo que ele fala. E diz que todos os profetas e todas as leis se encontram incluídos nesses dois mandamentos. Quando a gente pensa em amar o próximo como a nós mesmos, pelo menos alguns de nós, como eu, que somos espíritos da terceira ordem da escada espírita ainda, aquela turma lá que ainda são os espíritos imperfeitos. Eu sei que aqui certamente tem gente da primeira ordem, escondida ali, não que se revele para não humilhar a gente. O pessoal da segunda ordem já está quase lá perto de Jesus. Mas eu e alguns de nós, que somos da terceira ordem, espíritos imperfeitos, ainda em evolução. Quando a gente lembra daquela trancada, daquela furada de fila,
Quando a gente lembra daquele colega que, sem querer querendo, falou mal da gente pro chefe, destruiu 3 meses de trabalho da gente. Quando a gente lembra daquela pessoa que nos prejudicou, quase que inconsequentemente, sem maldade qualquer, mas inconsequentemente prejudicou alguma coisa que a gente estava fazendo. Quando a gente vê o cotidiano como um todo, a gente se pergunta, como é que eu vou conseguir amar ao outro se eu ainda me aborreço tanto com as pessoas? E aí a gente resolve as coisas muito rapidamente. A nossa mente é muito rápida para dar soluções em relação às nossas fraquezas. Em relação ao outro, não. A gente às vezes demora 1 semana, 3 semanas falando do outro. Mas com a gente é muito rápido. Não, peraí. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Isso aqui é legal para colocar na camisa, no adesivo. Isso aqui é legal para ler, colocar no evangelho no lar. E eu ler aqui, ler para minha esposa, ler para o meu marido, ler para meus filhos. Tem que amar, tá vendo? Para poder lembrar do amor. Mas para mim parece uma coisa muito distante. E aí a gente cai num erro terrível, que é uma das coisas, inclusive, que tem afastado os jovens da casa espírita, os meninos, que é a gente interpretar Jesus como uma mensagem antiga, uma mensagem antiquada, como se a gente não precisasse, hoje, compreender todos os ensinamentos que o Cristo nos trouxe para poder solucionar todos os problemas e todas as vicissitudes que a gente tem no nosso dia a dia. E eu não estou falando aqui quando a gente passa por algum sofrimento, quando a gente tem alguma grande decepção e depois a gente, não, eu não sinto agora, eu perdi o emprego, puxaram meu tapete, minha namorada me deixou, meu marido foi embora, então eu vou para o centro orar, para ver se as coisas melhoraram. E esquece que a origem, muitas vezes, de todas as nossas infelicidades, é a incapacidade da gente de se prevenir por meio da nossa transformação moral, por meio do comportamento, e fazer, construir um mundo de felicidade ao nosso redor. E aí a gente vê a mensagem de Jesus. Começa a mensagem do amar o próximo como a si mesmo, como alguma coisa muito distante, alguma coisa que está na caixa do louvor, que é ali, está lá no louvor. Então vamos louvar o Senhor, amar o próximo, é tão bom, vamos se abraçar, é legal, está tudo bem. E aí na primeira fechada na rua, bota a cabeça para de fora e faz coisas que não posso fazer aqui do Torneio do Centro Espírita. Infelizmente não posso reproduzir. E aí a gente esquece de tudo. Mas Jesus é muito sábio. Logo em seguida no Evangelho, ele nos deixa uma mensagem, sabendo quem somos, porque olha, a gente sabe quem a gente é, às vezes a gente nem sabe. Mas Jesus sabe quem a gente é. E ele fala, fazer o outro aquilo que deseja que vos faça. Faça ao outro o que deseja que faça de você, atualizando para a linguagem atual. E quando Jesus deixa essa mensagem, ele, mais uma vez, com a frase curta, ele traz um ensinamento universal muito poderoso. Porque até então, esse negócio que era chamado a regra de ouro, que vinha sendo estudado por várias outras religiões e outros sábios, que era, não faça ao outro o que não desejam que vos façam. E aí, geralmente, quando eu estou fazendo palestra, conversando em algum estudo, e eu pergunto, qual é a diferença? Não faça ao outro aquilo que não desejo que vos façam, ou faça ao outro aquilo que desejo que façam com você, e aí dá um nó na cabeça da gente e fala, peraí, o que é isso? Qual é a diferença? Quando a gente estuda, tenta compreender, em específico, a dinâmica da mensagem do Cristo, a gente entende que não há cristianismo sem ação. Não há a transformação da segunda revelação, que foi trazida para dar um dinamismo à conexão religiosa do homem com o Criador. Até então, até aquela época, a gente louvava, a gente fazia sacrifícios, e estava tudo bem. Tem um problema, faz um sacrifício, dá uma oferenda, e aí Deus fica bonzinho e ele não pune a gente. A gente ia lá para os deuses romanos também. Se quisesse que chovesse, vai lá e fala com o Deus da chuva. Se fosse lá em
o pessoal lá dos nórdicos falava com Thor para mandar trovão, mandar chuva e estava tudo certo. Era assim a dinâmica das religiões pagãs e das religiões daquela época. Só que aquilo não acalentava, aquilo não comportava mais num mundo mais cosmopolita e mais intelectualizado. E apareceu Cristo, apareceu a ação, dessa dinâmica de amar o outro, dessa dinâmica de fazer pelo outro, é que você vai conseguir melhorar-se e ter o seu espaço no outro lado, ou no plano espiritual, ou no céu, como muitos falam. Essa dinâmica do cristianismo, que foi trazida pelo próprio Cristo, mudou a forma como nós nos comportamos. E hoje, até hoje, a doutrina espírita copia e traz essa dinâmica. Porque não há centro espírita só que louva ou que fica só estudando e olhando as palestras. Todo centro espírita, inclusive esse que eu vi aqui, tem muito trabalho. Porque nós temos, de fato, que trabalhar muito para poder compreendermos melhor o nosso plano, a nossa condição ainda de espíritos servidores, vivendo no mundo de prova e expiação. Deveríamos dar a nossa cota também de trabalho para que esse mundo mude. E Jesus, quando ele dizia, faça o outro o que deseja que nos faça, ele dizia, seja empático. Vá lá e faz alguma coisa. Por isso que eu falei lá atrás que a empatia era um verbo. Era exatamente o que Jesus falava na sua mensagem. Mas o Cristo não veio dar uma mensagem para 100 anos, nem para 200 anos. O Cristo veio dar uma mensagem eterna. É o espírito mais evoluído que já pisou aqui na Terra. E aí, achando que a gente não ia passar direito no amar o próximo como a si mesmo, deu lá aquela possibilidade, como Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo, que amar o próximo como a si mesmo, e fazer o outro que deseja que nos faça, reúne concentra tudo que a gente deve fazer pelo outro, todo sentimento de caridade. Aí Jesus, sabendo que aquilo ali já existia uma dificuldade, mas que precisava levantar o sarrafo, como fala, ele vai lá em seguida, que está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, e fala, amai o vosso inimigo. E aí a gente olha quando vai estudar o Evangelho, que a gente vai estudar a sequência, peraí. Quer dizer que eu tenho que amar o cara que me fechou, aquele cara que falou mal de mim que não era para falar, peraí, aquele fura-fila, que todo dia fura-fila, e eu não consigo falar nada, eu tenho que... Agora eu tenho que amar a pessoa que faz mal a mim, a pessoa que faz com maldade, ingrata, que faz todo tipo de coisa perversa com a minha vida. Peraí, tem uma coisa errada. Deixa eu colocar minha cabeça no lugar. Mas como eu falei, a mensagem de Jesus é para o milênio. Quando ele fala amor, Kardec explica isso muito bem no Evangelho do Espiritismo, quando ele diz que amar não é amar como a gente ama o nosso crush, como a gente ama o nosso marido, como a gente ama a nossa esposa, não é amar como a gente ama o nosso amigo que chegar. É amar e não odiar, é não se deixar dominar pelo mal do outro. Porque se tem uma coisa que o mal do outro pode fazer mais destruidor do que a intenção que ele tem de magoar a gente, é nos transformar em pessoas vingativas e más também. Porque nós entramos num ciclo de perversidade que pode atrasar toda a nossa vida e atrair todo tipo de situações que nós não queríamos viver mais. Por isso que todos os grandes especialistas falam que o perdão é sempre a melhor saída. E não para o outro, para a gente mesmo. Até sendo egoísta, para a gente vale a pena perdoar demais. Temos muito trabalho. Eu lembro da história do Aristides de Souza Mendes. Publicamos essa história recentemente, também no blog da editora Interlitera, que foi uma mensagem inspirada pelos irmãos espirituais, que é a história do cônsul português, que foi responsável pela maior salvação singular, ou seja, maior salvação individual de pessoas que não sucumbiam ao holocausto da história da humanidade. E pouco se sabe sobre ele. Mas os irmãos espirituais nos solicitaram que nós trouxéssemos a história desse homem para ser contada. Porque em maio de 1940,
as tropas alemãs invadiram a França. Isso é muito conhecido na história, que foi um período muito marcante. Não se esperava isso de Hitler, essa ousadia de invadir a França, assim, tão perto lá da Inglaterra. E quando as tropas marchavam pelo norte da França, o mundo inteiro assistia horrorizado, sem saber qual seria o destino das grandes nações do mundo, da Europa. Alguns países tinham permanecido neutro no conflito da Segunda Guerra. Um desses países que se auto-intitulava neutro era Portugal. Portugal dizia que não tinha partido daquele conflito. Mas todo mundo sabia que Antônio Salazar, o seu ditador, ele era um simpatizante do nazismo, das ideias loucas de Adolf Hitler. Tanto que meses antes da invasão da França, ele mesmo tinha publicado o que se chama de Circular 14, que era a proibição de emissão de vistos para russos, judeus e apátridas, pessoas que não tinham mais nação, que tinham perdido por conta da guerra. Foram os alemães chegando pelo norte, numa marcha de multidões, indo para o sul da França. Porque o mundo inteiro já sabia dos horrores que estavam acontecendo com os judeus nos territórios ocupados pelos nazistas nesse início da Segunda Guerra. Então, muitas pessoas marchavam a pé, alguns carregando carrinhos de bebês, outros em carrinhos de mão, sem nada, até as fronteiras da França e da Espanha. Em especial Bordeaux, porque lá, que era uma cidade fronteiriça, lá vivia Aristides de Souza Mendes, esse cônsul português. Então, quando a multidão chegou lá na frente do consulado português, logo depois de Paris cair, foram alguns meses depois que a França foi invadida e Paris caiu, Aristides veio aquela multidão na frente do consulado querendo vistos, perguntou, mandou um telégrafo para Lisboa, para perguntar o que tinha que fazer com aquela multidão lá na frente. Eles estavam profundamente impactados com aquilo, estavam sensíveis àquela situação daquelas pessoas. Então, logo chegou a mensagem de Lisboa de volta, dizendo que cumpra-se a Circular 14. Não emitimos vistos para pessoas que não têm autorização de entrar no nosso território. Aquilo me incomodou bastante, porque as multidões continuavam a chegar. E um dia, a praça principal onde ficava a sinagoga estava também lotada por milhares de judeus e outras pessoas que nos acompanhavam. E Aristides, impactado com aquilo, decidiu ir lá na praça para compreender o que estava acontecendo, conversar com as pessoas. E chegando lá, eles conheceram o rabino Kruger e sua família. E viu que se tratava de uma pessoa distinta, ofereceu ajudar o rabino com visto para que ele cruzasse a fronteira. Mas mesmo assim, com todo o poder que ele tinha de cônsul, ele não conseguiu dar o visto para o rabino e para a sua família. E o rabino, na hora que recebeu a notícia de volta, falou: tudo bem, porque não só sou eu que preciso de ajuda. Todas essas pessoas aqui correm risco de morte e precisam ser salvas. Ele foi embora e ficou 3 dias em casa, trancado no quarto, em prece e no que parecia ser uma depressão, mas era uma grande reflexão, tentando entender o que ia fazer. E após esses 3 dias lá, confinado, ele levantou um dia e falou para a família: eu vou emitir visto para todo mundo. E vocês vão fazer isso comigo. Convocou os filhos lá no consulado para começar a emitir os vistos. Chamou alguns outros cônsules que lá estavam e começaram a fazer uma vigília durante noite e dia, emitindo vistos para aquelas pessoas que ali estavam à beira da morte. E fez o quanto pôde, até a notícia chegar lá em Lisboa. E quando a notícia chegou em Lisboa, o que o Salazar fez? Pediu para voltar o cônsul para Lisboa para poder prestar contas de sua desobediência. E ele, obviamente, desobedeceu novamente. Não foi. Só foi para Lisboa quando foi feito um comunicado para as fronteiras da Espanha, dizendo para não aceitar mais nenhum visto que tivesse o nome dele. E ele, não satisfeito, ainda assim voltou para Lisboa, pegou 10, 15 judeus e levou com ele, dizendo que era a família, para salvar com ele. E foi. Chegando em Lisboa, foi aposentado compulsoriamente por Salazar, sem direito a nenhum recurso,
ou seja, 30 anos de atividade diplomática, tinha sido jogado fora. Morava numa casa muito confortável, ele tinha 15 filhos. 11 dos filhos estavam estudando. Mas o regime de Salazar não só tirou o emprego do Aristides, tirou também o direito dos filhos deles de estudarem nas universidades. Alguns deles estudavam medicina lá em Portugal. E a partir dali, Aristides de Sousa Mendes passou a viver de favor, comer de favor, dormir de favor, pelas mãos da comunidade judaica. Vamos se passar. Alguns amigos judeus ajudaram 11 dos seus filhos a deixarem o país. Aristides morreu, desencarnou como um desconhecido. Ninguém lembrava mais dele. Um indigente. Só 20 e 30 anos depois, o governo de Portugal reconheceu o seu heroísmo. Muito depois da ONU e do governo de Israel também reconhecer que ele era um herói de guerra. Mas do mundo espiritual, há relatos de que, quando ele desencarnou, centenas de pessoas aplaudiram a chegada do seu espírito, que eram familiares e amigos daqueles que tinham sido salvos pelas suas mãos. Ele salvou 30 mil pessoas, 10 mil delas judeus. E chegando no plano espiritual, com essa honra de chefe de Estado, ele ainda descobriu, segundo relatos do nosso irmão espiritual, que nos inspirou a história, que outros cônsules seguiram o seu caminho e também salvaram outras tantas 10 mil pessoas da morte pelas mãos do Carrasco Rico. Quando a desobediência é maior, quando servir a Deus e servir o outro, é maior do que servir a lei e servir a lógica. Quando a gente precisa fazer alguma coisa pelo outro, porque tem a capacidade de se colocar no lugar dele. Compreender que existe uma dor ali que precisa ser sanada. Ele preferiu perder toda a sua vida, toda a sua dedicação para poder salvar aqueles desconhecidos. Hoje Aristides trabalha junto da nossa mãe Maria de Nazaré, um grupo que apoia o apoio aos refugiados no plano espiritual. Um espírito muito benquisto pela nossa mãe. Como vocês veem, meus irmãos, cada um de nós precisamos dar a nossa cota de sacrifício pelo Cristo. Paulo, quando estava a caminho de Damasco, ele sabia que após aquele contato, ele não podia ser mais ou menos cristão. Ele sabia que tinha que dedicar toda a vida a Jesus. Maria Madalena, quando cruzou os seus olhos com Cristo, naqueles instantes que duraram a eternidade, foram só poucos minutos, mas dentro dela duraram séculos de tormento. Ela tinha certeza que a partir dali, a alma dela pertencia ao Cristo e se entregou no seu momento de conversão. O que é a conversão? A conversão é ver o Cristo como todo mundo vê. É ver o Cristo como todo mundo pode ver. Mas é sentir o Cristo como ninguém nunca sentiu. Porque ninguém pode sentir o Cristo como nós sentimos. Só nós, com a nossa conexão, conseguimos sentir Jesus de uma forma particular e única. Como Ele nos conhece dentro do coração, nós também o sentimos da mesma forma, de uma forma completamente diferente e singular, dentro de cada coração, de cada um. Só que não adianta esperar nos tornarmos Saulo de Tarso, nem Maria Madalena, nos tornarmos anjos, para entrarmos e adentrarmos no momento de conversão. Porque o momento de conversão, como foi para Maria Madalena, que durou séculos, em instantes cronológicos da Terra, ele começa agora. Ele não começa amanhã. Não adianta a gente esperar virar anjo ou virar seres humanos perfeitos para começarmos a nos dedicar e servir ao Cristo. Isso não é possível mais para os trabalhadores da última hora. E quem não sabe quem são, olhe para o lado, olhe para o seu colega do lado agora, e você vai estar vendo um trabalhador da última hora. Todos nós que estamos aqui
Somos espíritos comprometidos com o plano de regeneração. Somos nós, com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades, que escolhemos estar aqui para transformar esse planeta em um planeta melhor. E se alguém tiver dúvida disso ainda, basta se concentrar, fechar os olhos e se compreender por que chegou aqui. Se foi pela dor, se foi pela curiosidade, se foi pela falta de proposta espiritual que não encontrou em nenhum outro lugar. E só aqui encontrou todas as suas respostas. Somos nós, meus irmãos, os heróis do plano de regeneração. Porque até então, nós acreditávamos que só nós precisávamos do Cristo. Mas que bom que sabemos que o Cristo também precisa de nós. Jesus precisa de nós para ouvir pelos nossos ouvidos. Nossos irmãos idosos que repetem as coisas insistentemente, milhares de vezes, e que nós precisamos servir, ouvindo, tantas vezes quantas forem possíveis, transformando os nossos ouvidos nos ouvidos de Jesus. Precisa das nossas mãos para apoiar, tocar no ombro, amparar, trabalhar. O Cristo já não tem mais braços próprios. Ele usa os nossos braços para transformar e abrandar a dor do outro. O Cristo precisa da nossa voz, da nossa palavra, para fazer com que sua mensagem chegue onde for, mas também para poder falarmos coisas doces para aqueles que amamos, para os nossos amigos, os nossos familiares. Porque às vezes nós tratamos os vizinhos melhores do que os nossos familiares. A visita chega em casa e recebe o melhor copo. A visita chega em casa e recebe um sorriso. E às vezes o nosso cônjuge chega em casa e nós estamos tão ocupados, viramos as costas e esquecemos de sorrir. Jesus precisa de nós para construir famílias melhores. Precisa do nosso concurso. Mas não adianta esperar esse momento de conversão se dar daqui a milênios. Como diz Emmanuel, no topo da hierarquia das possibilidades do cérebro, no livro Pensamento e Vida, a vontade é prioritária. A vontade é que move a inteligência, a imaginação e até mesmo a menor memória, que faz com que nós nos tornemos em ativistas e pessoas que fazem pelo Cristo. Então, temos duas opções. Fazermos de conta que não somos quem somos, que não somos os heróis da regeneração, que não somos os trabalhadores da última hora. Deixarmos os nossos filhos escolherem o time de futebol quando tem 1 mês de idade, sem saber o que estão fazendo, que já recebem a camisa do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, mas espera e não quer trazer para a evangelização porque acha que ele tem que escolher a religião quando ele fizer 14, 15, 16 anos, aí vai embora, porque não tem capacidade, maturidade para escolher o caminho espiritual que ele deveria percorrer. Nós somos tão severos, tão duros para escolher o time de futebol, a melhor escola para o nosso filho, o ensino bilíngue, a educação socioemocional, deixa de pagar tudo para botar no bom colégio, mas na hora de trazer para a evangelização, na hora de falar do Cristo, na hora de fazer sentar no evangelho no lar, dizendo que é chato, mas vai ouvir, porque não tem condição, não tem capacidade de escolher ainda. E quem somos nós? Porque amanhã nós vamos agradecer, porque vamos ter uma nova geração preparada, sabe mexer no iPad, mas também sabe muito bem o que é espiritualidade. Não adianta a gente se encantar com a inteligência dessas novas gerações, acreditando que eles sabem, dominam todas as tecnologias e dominam todas as possibilidades matemáticas. De que adianta saber fazer conta se não sabe amar o outro? De que adianta saber toda a tatuagem, saber, mãe, você é burra, não sabe mexer no seu celular e não tem nenhuma habilidade para falar com você que paga a conta do celular dele, que proporciona tudo que ele tem na vida. Não adianta, meus irmãos, mas não há terceirização. Não é a escola, não é o outro, não é o vizinho, não é o educador. Somos nós. E o Cristo precisa de nós. Muita paz, que Jesus nos abençoe
e continuemos nossa trilha. Estamos em plano de conversão. Então não vamos deixar para depois. A vontade é agora. O tempo é agora. Os tempos são chegados. Muita paz. Que Jesus abençoe a paz. Por isso sempre contente estou. Como não ficar, meu Deus, diante de uma data tão especial? Principalmente para mim, que vejo como já disse várias e várias vezes, eu sou tão acalentado e realizado. Acresce bênção-me paz, depositário de tarefas cumpridas, que anteriormente, há 25 anos atrás, não passava do projeto, talvez até utópico, que teve em seu projeto posterior realização. Hoje, diante de todos esses anos passados, diante de tantos percalços, mas de muita ajuda, jamais deixarei de louvar e agradecer a Deus pela oportunidade que me concedeu. Oportunidade também que me foi concedida pelos meus amigos benfeitores, que me definiram aqui estar mais uma vez, me dirigindo a vocês, queridos amigos do meu coração. Segunda-feira, dirigi-me com imensa alegria aos queridos trabalhadores, falando do agradecimento que tenho para com todos, pela dedicação que tem por esta abençoada casa. Hoje me dirijo a vocês, prezados frequentadores. Também agradecida por toda a colaboração que dedicam a esta casa em prol das minhas crianças. Muitas já cresceram, afinal já se passou tanto tempo, mas para nós que nos consideramos mãe torta, jamais nossos filhos crescem. Por isso, vero por todos, da mesma maneira, desde que eu regresso à parte espiritual. Muitas vezes vou à casa de alguns que por aqui passarem, a fim de verificar como se encontram e ajudá-los na medida de minhas possibilidades. Isto faço sempre com a anuência de meus superiores, pois sabem eles que, fazendo isso, cada vez mais vou angariando forças para seguir na minha tarefa. E começou aí, continua aqui, e com certeza jamais assim será, até o momento que deverei retornar ao corpo físico para mais experiências. Enquanto isso não ocorre, vou trabalhando em nome de Jesus, sempre contando com a ajuda de vocês, trabalhadores e frequentadores. Nada acontece por acaso. Se aqui estou no mesmo ideal, é porque assim deveria ser. A responsabilidade de moldar o caráter de uma criança não é tarefa fácil, mas se o fizermos com amor, nossa intenção será vitoriosa. Essa creche, menina de meus olhos, foi e é e será um bálsamo para o meu espírito. As crianças aqui albergadas são para mim o néctar que necessito, a fim de alimentar meu espírito bebedor e que tenha uma pequena moratória diante do sopro da realização de mesmo. Sabemos que nada fazemos sozinhos, sempre necessitamos de cooperação de alguém, e juntamente conosco erguem sonhos, erguem realizações e finalmente erguem projetos, sejam eles quais forem. Hoje, após 25 anos, vejo essa obra tão linda, tirando às vezes uma folga do meu trabalho diário, onde me encontro e venho passar o dia com elas, pois elas são o alimento do meu espírito. Toda vez que assim faço, saio daqui com a certeza do dever cumprido, que não foi só meu, também foi de minha família e continua sendo ajudada por vocês que igualmente sabem, importante é encaminhar crianças que serão o futuro de uma nação. O amor que lhes dedicamos e que são
e que são retribuídos por elas não tem preço para não ser visto por aí. Gratidão é o que envio a todos, e nesta noite compartilhem conosco essa comemoração. Feliz daquele que pode, em sua consciência, dedicar algumas horas em prol de crianças carentes que necessitam de carinho e por vezes não encontram em seus lares. Hoje a casa está em festa. Todas as flores estão sendo energizadas, são mais por carinho e agradecimento, pela recíproca por parte de vocês, e todas as vezes que são convocados a colaborar, o fazem de coração. Que as bênçãos de Deus, que as bênçãos de Jesus, que as bênçãos de Mãe Santíssima envolvam a todos, transformando-a em muita paz. Paz essa que a Casa Bênção de Paz distribui a mãos cheias para todos vocês, queridos amigos. Aqui se encontra uma plena de jovens que também, como nós, labutam na educação de crianças, ajudando aqui no orbe terrestre, como também na espiritualidade. Todas as crianças merecem nosso amor e atenção. Quando vimos uma criança necessitando de ajuda, lembramos-nos de nossos filhos amados e assim vamos dar a elas o mesmo cuidado que gostaríamos que fizessem pelos nossos. Amor de criança é puro e verdadeiro. Por isso, uma instituição que tem boas intenções de direcioná-los jamais deverá esmorecer diante de qualquer obstáculo. O reino de paz é isso: amor, caridade, paz, felicidade. E principalmente o precursor de fazer uma creche, o lar de amor e carinho, que todas as crianças desejariam ter. Por isso, hoje contente estou. Por isso, hoje aqui estou. Por isso, agradeço. Por isso, feliz hoje estou. E respeito e reparto com vocês minha felicidade, desejando-lhes em dobro tudo o que desejarem e quiserem a esta casa, que é totalmente nossa. Beijo no coração de todos, Maria.